Boa noite. Boa noite. 99 dias. Uma coleção de medidas polêmicas. E Fernando Segovia perde o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. É a primeira ação do ministro Raul Jungmann na nova pasta da Segurança Pública. O novo diretor-geral da PF, Rogério Galloro, era próximo de Leandro Daiello, que investigou tanto governos petistas quanto MDBistas. Dinheiro desviado no esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral é devolvido para a educação no Rio. O general interventor na Segurança Pública do Rio diz que não prevê a ocupação permanente de favelas. Ladrões furam um duto para roubar querosene de aviação no aeroporto de Guarulhos. Pela qualidade do ar, veículos a diesel podem ser proibidos de rodar na Alemanha. Revelado um passaporte brasileiro do ditador da Coreia do Norte. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, foi demitido hoje. Em 99 dias no cargo, ele provocou muita polêmica. Foi o primeiro ato de Raul Jungmann no comando da nova pasta da Segurança Pública. A confirmação veio poucas horas depois da posse no Palácio do Planalto, da qual Fernando Segovia participou. Foram somente 3 meses como diretor-geral da Polícia Federal. Mas nesse curto período, Fernando Segovia se tornou o centro de uma crise, com atitudes e declarações que desgastaram o governo, delegados e, por fim, a ele mesmo. Fernando Segovia foi uma escolha pessoal do presidente Michel Temer, anunciada no dia 8 de novembro, gerando surpresa e, acima de tudo, críticas. O nome dele atendeu à indicação de aliados do MDB, investigados na Lava Jato, e desconsiderando a opinião do ministro da Justiça, Torquato Jardim. A PF era subordinada a ele. Pouco depois, veio o primeiro encontro de Temer com Segovia fora da agenda oficial e sem a presença do ministro da Justiça. Na cerimônia de posse, Segovia surpreendeu, ao pôr em dúvida se uma única mala era suficiente para apontar prática de corrupção, se referindo à mala de R$500 mil dada pelo executivo da JF, Ricardo Saldi, ao ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção. Em janeiro, mais uma reunião entre o diretor-geral da Polícia Federal e o presidente investigado. E ocorreu na mesma semana em que terminava o prazo para Michel Temer entregar suas respostas no inquérito da própria Polícia Federal, que apura se Temer recebeu propina para favorecer a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos. Na sexta-feira, véspera de carnaval, Segovia deu uma entrevista controversa. Ele indicou à agência Reuters tendência de arquivamento do inquérito que investiga Temer. No dia seguinte, o relator do caso no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, intimou Segovia e ordenou que ele não se manifestasse mais sobre as investigações. A partir daí, Segovia foi duramente criticado por políticos e até por associações de classe, que vinham apoiando sua gestão à frente da PF. No Planalto, a avaliação foi de que a entrevista jogou luz novamente sobre o inquérito de Temer. Internamente, delegados do grupo de inquéritos que tramitam no Supremo desafiaram Segovia. Afirmaram que não admitiriam qualquer ato que atentasse contra a autonomia, nem que descaracterizasse a neutralidade político-partidária da PF. Ontem, a reação veio da Procuradora-Geral da República. Raquel Dodge pediu ao ministro Barroso uma ordem judicial para que o diretor-geral se abstenha de qualquer ato de ingerência, inclusive de manifestações públicas a respeito das investigações, sob pena de afastamento do cargo. No lugar de Segovia, o novo diretor-geral da Polícia Federal será Rogério Galloro. Galloro era o nome sugerido pelo ministro da Justiça para ocupar a vaga, quando Segovia assumiu. Ele era o número 2 na hierarquia da Polícia Federal na gestão de Leandro Daiello, que se tornou diretor-geral em 2011. Na gestão de Daiello, a Polícia Federal investigou políticos diversos, inclusive do PT, no governo Dilma Rousseff, e do MDB, no governo Michel Temer. Quando Segovia assumiu, ele se tornou secretário nacional de Justiça. Galloro volta à Polícia Federal para o cargo mais alto da hierarquia, num recuo do governo com o desgaste gerado pelas polêmicas de Segovia. E será na gestão de Galloro que o inquérito que investiga Temer será aprofundado. O ministro Luiz Roberto Barroso prorrogou a investigação por 60 dias, atendendo a pedido da Polícia Federal e após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República.
E o presidente Michel Temer pode ser investigado num outro processo em andamento no Supremo. Esse processo tem a ver com um jantar famoso na na residência do então vice-presidente. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo de Brasília é o Júlio Mosquera. Júlio, boa noite. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. O caso se refere a um jantar no Palácio do Jaburu, em maio de 2014, em que se teria acertado o repasse ilícito de 10 milhões de reais ao PMDB. Participaram desse jantar Eliseu Padilha, hoje ministro-chefe da Casa Civil, Marcelo Odebrecht, Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht, e o então vice-presidente da República, Michel Temer. O repasse do dinheiro, segundo depoimentos dos delatores da Odebrecht, seria uma forma de pagar pelos interesses da empresa atendidos pela Secretaria de Aviação Civil, que foi comandada entre 2013 e 2015 por Eliseu Padilha e Moreira Franco, hoje secretário-geral da Presidência da República. Moreira e Eliseu já estão sendo investigados no inquérito. Eles negam as acusações. Agora, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, quer incluir também na investigação o presidente Michel Temer e, para isso, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal. Na época em que foi aberta a investigação, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entendeu que a Constituição não permitia que o presidente da República fosse investigado por supostos crimes cometidos antes do mandato. Raquel Dodge discorda desse entendimento e, no pedido encaminhado ao ministro Edson Fachin, ela apresentou os argumentos. Ela diz que o presidente da República só não poderá sofrer responsabilização em ação penal enquanto durar seu mandato, mas pode ser investigado. A Procuradora-Geral da República acrescenta que considera necessário tratar da ampliação do rol de investigados neste inquérito para incluir o senhor presidente da República, Michel Temer, por considerar que a apuração dos fatos em relação ao presidente da República não afronta a Constituição. O Palácio do Planalto não quis comentar o assunto. Renata, Bonner. Júlio Mosquera, ao vivo de Brasília. A Ordem dos Advogados do Brasil criticou mudanças na Justiça Federal em Brasília. A 10ª Vara Criminal era a única em Brasília especializada em crimes de lavagem de dinheiro, contra o sistema financeiro e organização criminosa, e reunia grandes operações contra a corrupção. Ao todo, mais de 2.300 processos. Uma inspeção da Justiça Federal concluiu que era preciso dividir o trabalho e uma nova vara especializada foi criada, a 12ª, e processos começaram a ser transferidos por sorteio. Aí começou o problema. Pelo menos 15 processos com audiências já marcadas foram passados para a 12ª Vara. Mas de acordo com as normas definidas pelo Tribunal Regional Federal, se a instrução do processo já está em andamento ou finalizada, não seria bom trocar o juiz. Apesar disso, foi o que aconteceu. Foram redistribuídos, por exemplo, processos da Operação Sepsis, que investiga Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, e já estavam nas alegações finais, perto da sentença. Processos da Cui Bono, a operação que levou à prisão de Gedel Vieira Lima e à descoberta de 51 milhões de reais. As audiências já tinham sido realizadas. E também o processo que investiga o ex-presidente Lula na compra de caça sueco, que estava em fase de audiências. Esses casos, que poderiam ser julgados em breve, devem sofrer atrasos porque funcionários e juízes da nova vara podem levar meses para ler e entender todos os casos. A juíza Poliana Kelly Maciel Martins Alves, substituta da 12ª Vara, recebeu alguns desses processos, entre eles parte da Operação Patmos, um desdobramento da Lava Jato que nasceu das gravações de Joesley Batista com Temer e o senador Aécio Neves, e investiga, entre outras pessoas, Eduardo Cunha. A juíza é casada com Luiz Carlos Martins Alves Júnior, nomeado chefe de gabinete do recém-empossado ministro dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha. Os dois já trabalhavam juntos na subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil. Gustavo Rocha chegou ao governo por indicação de Eduardo Cunha. Ele também foi gravado em conversa com o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, falando sobre o decreto dos portos. O caso virou um inquérito que investiga o presidente Michel Temer. Hoje, o presidente da OAB criticou as mudanças. A coincidência de questões que são postas ali necessariamente irão impor à magistrada que ela reflita se terá sim a necessária imparcialidade para julgar estes processos de maneira absolutamente isenta.
São processos relevantes para a República, são processos que têm pessoas importantes que estão sendo questionadas e que estão sendo acusadas, e por via de consequência, o que se espera de um magistrado num momento como este é exatamente isto. Por meio da assessoria, a juíza Poliana Martins Alves disse que vai começar a analisar os processos na semana que vem e que, se considerar que há motivo para suspeição, vai se declarar impedida. Luiz Carlos Martins Alves Júnior declarou que tem qualificação e experiência profissional para exercer o cargo e disse que repele qualquer insinuação de conluio. O ministro Gustavo Rocha não quis se pronunciar. O empresário Joesley Batista, dono da JF, está prestando depoimento à Polícia Federal. O inquérito apura a participação de um então procurador da República na delação premiada dos executivos do grupo. O depoimento começou às 11h30 da manhã. Joesley Batista foi chamado para dar detalhes sobre a participação do ex-procurador da República, Marcelo Miller, no acordo de delação premiada da JF. Miller é acusado de ter trabalhado como advogado para a JF e orientado a delação quando ainda estava no Ministério Público Federal. No ano passado, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão de Miller, mas o ministro Edson Fachin, do STF, negou e só autorizou buscas e apreensões. Analisando o material apreendido, a PGR descobriu várias conversas como esta, em que Joesley pergunta: amanhã você trabalha ou hoje foi seu último dia? E Marcelo Miller responde: hoje foi o último. Amanhã eu tenho de ir à OAB de manhã e só. A investigação que apura a participação de Marcelo Miller na delação da JF, quando ainda era procurador da República, corre sob sigilo em Brasília. O delegado Kleiber Malta Lopes, que preside o inquérito, veio pessoalmente a São Paulo para ouvir Joesley Batista, que está preso aqui. A Polícia Federal já tinha tentado ouvir o empresário sobre esse mesmo assunto no ano passado, mas ele preferiu ficar em silêncio. Desta vez, segundo o advogado, Joesley falou que ele não tem conhecimento e nem tinha a possibilidade de ter conhecimento que Marcelo Miller ainda integrava ou pudesse integrar os quadros do Ministério Público Federal. Portanto, ele desconhecia essa dupla função, se é que ela existiu nesse momento. A Procuradoria-Geral da República já pediu ao STF o cancelamento da delação premiada de Joesley Batista, assim como a do irmão dele, Wesley, a do executivo da JF, Ricardo Saldi, e a do advogado do grupo, Francisco de Assis. A PGR alega que eles omitiram intencionalmente a participação do ex-procurador Marcelo Miller nos acordos de delação. A decisão será do ministro Edson Fachin, que homologou os acordos. A defesa de Marcelo Miller voltou a declarar que ele já havia pedido exoneração quando começou as atividades preparatórias no setor privado e que essas atividades não tinham relação com as atribuições que ele ainda exercia no Ministério Público. O ex-presidente Lula prestou depoimento à Polícia Federal em São Paulo na investigação sobre o suposto pagamento de mesada da Odebrecht ao irmão mais velho dele, Frei Chico. Foi na colaboração premiada de dois ex-diretores da construtora Odebrecht que surgiu o nome do irmão do ex-presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Alexandrino Alencar disse que Frei Chico tinha um codinome nas planilhas de pagamento de propinas da construtora. Um codinome Metralha. Frei Chico foi militante do Partido Comunista e foi por causa dele que Lula começou a se interessar pelo sindicalismo e pela política. Queira ou não queira, irmão de Lula, grande líder Lula. E dele tinha também esse cartão de visita, que era um cartão de visita bastante importante. O ex-executivo disse que a Odebrecht contratou Frei Chico antes de Lula ser eleito para facilitar o relacionamento da empresa com os sindicatos. Depois da eleição, segundo Alexandrino, o contrato foi encerrado e Frei Chico passou a receber uma espécie de mesada. Foi a opção da empresa, mas o Lula sempre soube que ele tinha uma ajuda nossa, sempre soube. E aí eu dava essa ajuda trimestralmente, durante muito tempo, correspondia a R$3.000, ou seja, cada trimestre eu dava R$9.000 para ele. Depois, depois de um certo tempo, aí ele veio pedir um reajuste, e aí reajustamos aí para R$5.000 por mês.
Este processo está sendo investigado em São Paulo por decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Lula prestou depoimento ontem na sede da Polícia Federal em São Paulo. Foi por volta de meio-dia, quando tem pouco movimento no prédio. Ele entrou por uma porta reservada aos funcionários e pegou um elevador privativo até a sala onde foi ouvido por quase 2 horas. Os advogados do ex-presidente informaram que no depoimento ele esclareceu que nunca pediu qualquer contratação em favor do irmão ou de qualquer outro parente. A defesa de Frei Chico disse que ele nunca manteve qualquer relação ilícita com nenhuma empresa para a qual tenha prestado serviço ou de que tenha sido funcionário, que nunca exerceu nenhum cargo público, nem participou ou teve qualquer influência no governo do irmão e que não recebeu nenhuma vantagem financeira ou de outra natureza pela relação familiar com o ex-presidente. Já na ação sobre o triplex do Guarujá, o Superior Tribunal de Justiça marcou para depois de amanhã o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo para o ex-presidente. Durante o recesso, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido. Agora, o relator da Lava Jato no tribunal, ministro Félix Fischer, levou o caso para a 5ª turma decidir. A defesa quer evitar uma possível prisão de Lula depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre julgar os recursos do ex-presidente. O TRF4 condenou Lula em 2ª instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o senador Assir Gurgax, líder do PDT, por crimes contra o sistema financeiro. São 4 anos e 6 meses em regime semiaberto, multa e direitos políticos suspensos. A perda do mandato deve ser decidida pelo Senado. Gurgax foi acusado de fraude no financiamento do Banco da Amazônia para renovar a frota de uma empresa de ônibus. Do total, ele teria embolsado 1/3 do dinheiro e usado o restante para comprar ônibus usados. O senador Assir Gurgax disse que assinou o empréstimo apenas como avalista, que não ocupava cargo público na época que o financiamento foi pago e que foi considerado regular pelo Banco da Amazônia. Ele afirmou ainda que vai recorrer e que tem confiança de que será inocentado. O Conselho de Ética da Câmara abriu 4 processos disciplinares que podem levar à cassação dos mandatos dos deputados Paulo Maluf, do Partido Progressista, João Rodrigues, do PSD, e Lúcio Vieira Lima e Celso Jacó, do MDB. Lúcio Vieira Lima vai ser investigado por quebra de decoro no caso das malas com 51 milhões de reais encontradas pela Polícia Federal em Salvador. Paulo Maluf foi preso em dezembro, condenado por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo. Celso Jacó também está preso, condenado por falsificação de documento público e dispensa de licitação quando era prefeito de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. João Rodrigues foi preso este mês, condenado por irregularidade em licitação quando era prefeito em exercício de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Apesar de o Código de Ética estabelecer prazo máximo de 90 dias úteis para a tramitação do Conselho de Ética, um processo no colegiado pode demorar vários meses. A defesa de Paulo Maluf declarou que o caso vai ser analisado pelo plenário do Supremo e que não se pode falar em cassação. Lúcio Vieira Lima não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com os deputados Celso Jacó e João Rodrigues. Parte do dinheiro roubado pela organização criminosa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai ser usada na reforma de escolas. Em depoimento hoje à Justiça, um delator incluiu mais um setor da administração pública no esquema de corrupção de Cabral. O esquema de corrupção que assaltou os cofres do estado do Rio se espalhou por várias secretarias: obras, saúde, transportes. Mas hoje, o ex-secretário e homem de confiança de Sérgio Cabral revelou mais uma: a administração penitenciária. Carlos Miranda é delator e por isso não aparece nas imagens. Eu não posso precisar exatamente quais eram os contratos, nem o que foi acertado. Mas existia pagamento e o Sérgio recebia. Sérgio Cabral, que está preso em Curitiba, não quis responder às perguntas. Só neste processo, o grupo do ex-governador é acusado de desviar 300 milhões de reais. Eles ainda não sabem, mas alunos da rede pública estadual podem ter de volta pelo menos parte do dinheiro desviado pela corrupção. A princípio, 10 escolas já seriam beneficiadas pelo projeto.
O acordo foi assinado hoje à tarde e reuniu representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Governo do Estado e do Judiciário. A Secretaria Estadual da Educação vai poder pedir o dinheiro para obras e reformas de infraestrutura das escolas. O projeto terá que ser aprovado pelo juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas. Os procuradores disseram que a liberação e o uso do dinheiro terão um controle rígido. Houve um critério objetivo para a identificação das escolas que precisam das reformas, houve uma metodologia para a transferência dos recursos para uma conta específica do Estado, foi estabelecido um órgão externo para acompanhamento dos projetos e depois da prestação de contas, mas assim, a escolha da destinação foi feita pelo Estado e não pelo Ministério Público. Entre as 10 primeiras já selecionadas, tem escola em cidades da região metropolitana, do interior do estado e esta em Copacabana, na zona sul do Rio. A estimativa é que cada uma receba até R$1,5 milhão de reais. Você imagina a gente poder melhorar a questão de sala de aula, mudar a questão da nossa infraestrutura, é muito bem-vindo, a gente precisa muito de investimento. A seguir, ladrões furam um duto para roubar querosene de aviação do aeroporto de Guarulhos. Veículos a diesel podem ser proibidos de rodar na Alemanha. Começou hoje em Curitiba o julgamento do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Os 7 jurados ouviram 6 testemunhas. Daqui a pouco começa o interrogatório do ex-deputado. Carli Filho é acusado de matar 2 jovens num acidente de trânsito há quase 9 anos. Ele dirigiu depois de beber e a perícia mostrou que ele estava a mais de 160 km por hora. A carteira de motorista dele estava suspensa com 130 pontos em multas, a maioria por excesso de velocidade. Ladrões furaram um duto que leva combustível ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Esta casa de esquina foi reformada e ganhou muros mais altos há uns 6 meses. Os 2 novos moradores pouco falavam com a vizinhança. Na garagem, um caminhão-baú. Dentro dele, camuflado, a polícia encontrou no domingo à noite um tanque com 20 mil litros de querosene de aviação. Também achou um túnel, escavado a partir de um dormitório, por onde uma mangueira retirava o combustível de um duto da Petrobras enterrado abaixo da rua. O túnel tem aproximadamente 10 metros. Aqui ninguém imaginou que tinha isso aí, não. Os caras é profissional, são pessoas profissionais. Segundo nos informaram funcionários a serviço da Transpetro, mas que não quiseram gravar a entrevista, um segundo ponto de captação de roubo de combustível estava sendo preparado neste local, a partir daquele prédio ali, que tem um galpão no térreo e moradias em cima. Um túnel estava sendo escavado, passando por baixo da rua, mas só chegou até a metade. O ponto final seria, aqui do outro lado, uma tubulação de transporte de combustível, muito bem assinalada por essas marcas. Moradores do prédio chegaram a se incomodar com o barulho da perfuração. Que tremia, esse prédio tremia todinho. Tentativas e furtos de combustível nos dutos da Transpetro dispararam no Brasil. Em 2016 foram 72. No ano passado, 226. A polícia ainda não identificou os ladrões. A Justiça da Alemanha autorizou que autoridades dos municípios proíbam a circulação de veículos movidos a diesel. Os manifestantes podem respirar aliviados. A Alemanha vai na contramão do diesel. O tribunal levou em conta que em 70 municípios a poluição atingiu níveis acima do permitido pela lei europeia. Os juízes deram razão a uma ONG que processou vários estados por não combaterem a emissão de gases perigosos. As cidades vão poder banir a circulação de carros a diesel, mas não vão ser obrigadas a compensar quem for proibido de circular. O argumento é que a saúde da população vem antes dos direitos dos motoristas. O governo federal era contra. Hoje, a primeira-ministra tentou minimizar a derrota. Angela Merkel disse que a poluição é um problema de algumas cidades, então não afeta o país como um todo. A mensagem pode até acalmar o mercado alemão de automóveis, o principal da Europa. Mas a decisão impactaria 12 milhões de carros a diesel, 3 em cada 4 dos que rodam no país.
Os carros a diesel representam perto de 40% da frota da Europa, mas várias autoridades europeias já anunciaram a proibição desse tipo de combustível nos próximos anos. Aqui no Reino Unido, por exemplo, os carros a diesel vão ser banidos em 2040. O veredito foi no coração da indústria automobilística da Alemanha, um país apaixonado por carros, mas também pela ecologia. Os alemães entendem cada vez mais que essas duas estradas podem ser uma só. O governo do Pará determinou que a Hidroalunorte reduza a produção pela metade. O Instituto Evandro Chagas comprovou que um vazamento na refinaria contaminou rios da região. A notificação foi entregue no início da tarde na sede da empresa em Barcarena. Segundo o governo do Pará, a Hidroalunorte não cumpriu o prazo de 48 horas para reduzir em 1 metro o nível das bacias de resíduos de bauxita. Por isso, a multa passou de 332 mil para R$1 milhão por dia. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará também mandou a Hidro reduzir pela metade a produção na refinaria e suspender a operação de um dos sistemas de rejeitos da empresa no município de Paragominas, no nordeste do Pará, onde a Hidro tem uma jazida de bauxita. Técnicos do estado estão monitorando o nível desse reservatório e o ritmo da extração do minério que abastece Barcarena. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, determinou ao IBAMA que abra processo para avaliar a possibilidade de multar e suspender as atividades da Hidroalunorte. Já ficou constatado que existe contaminação de metais pesados na água, então não há mais o que se supor, já é uma realidade. A empresa agora vai ter que se explicar e vai ter que responder por esse dano ambiental e social que ela está promovendo na região. A Hidro informou agora à noite que todas as bacias dos depósitos de resíduos sólidos atingiram o nível exigido pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará e que está colaborando com as autoridades. A Prefeitura de Barcarena distribuiu 1.400 garrafões de água potável aos moradores atingidos pela contaminação e informou que médicos visitaram 200 famílias. A minha barriga dói muito e eu estou achando assim que estou inchada. Nós estamos receosos, claro, pela questão da contaminação mesmo. O governo do Pará afirmou que a multa aplicada hoje à Hidroalunorte está mantida e que vai fazer uma nova medição na Baía de Resíduos amanhã. A previsão do tempo hoje é com Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. Como é que fica o tempo amanhã? Último dia de fevereiro, né? 28. É verdade. Boa noite para você, Renata, para o Bonner. Boa noite a todos. Olha, amanhã vai fazer sol o dia todo somente em 2 áreas do país. Essa que fica entre Bagé e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E essa outra que vai do Espírito Santo ao norte de Minas e grande parte da Bahia. Nas outras regiões tem previsão de chuva, pode ser temporal em grande parte do Brasil. Pancadas de chuva, né? Com risco de granizo, raios, ventania, principalmente a partir da tarde, como aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Até o Nordeste está no meio, tem possibilidade de chover bastante no Recife, em João Pessoa, Aracaju e Natal. Agora vejam que mesmo com a chuva, fica abafado. E as temperaturas podem passar dos 30 graus na maioria das capitais brasileiras. Fevereiro está terminando com essa cara aqui, olha, chuva abaixo da média na maior parte da região sul e também de São Paulo e mais chuva que o normal entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e parte do interior do Nordeste. Agora, mesmo com essa chuva aí no interior do Nordeste, o reservatório Castanhão, no Ceará, um dos maiores do sertão nordestino, ainda está seco, operando com apenas 2% da capacidade. Sobradinho e Furnas, os principais do Nordeste e do Sudeste, já se recuperaram um pouco e o descoberto que fica no Distrito Federal foi o reservatório que mais se beneficiou das chuvas de fevereiro, está com 56% da capacidade. Renata. Eliana, será que no mês de março a previsão é um pouco melhor para essa área aí que envolve os reservatórios? Pois é, exatamente. O verão termina em março, né, no dia 20 de março, só que as águas de março aí do saudoso Tom Jobim podem ficar escassas em 2018. Por enquanto, a previsão que a gente tem para o próximo mês é essa aqui, olha, e chuva abaixo da média no sul, sudeste, nordeste e em grande parte oeste do país. Só que na região norte é que pode ter chuva acima do normal.
Os primeiros dias do próximo mês serão bem quentes lá em Porto Alegre. Já em Goiânia, a temperatura máxima vai caindo devagar, né? Um refresco, olha, bem discreto. Vai continuar abafado também aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro. Todas essas capitais que eu falei aí, Porto Alegre, Goiânia, São Paulo e Rio, podem ter chuva nos próximos dias e pode ser temporal sempre a partir da tarde. Renata. Obrigada, Eliana. De nada, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. A seguir, o general interventor da Segurança no Rio diz que não prevê ocupação permanente em favelas. Revelado o passaporte brasileiro do ditador norte-coreano Kim Jong-un. O interventor federal na Segurança do Rio, general Braga Neto, falou hoje sobre estratégias para combater o crime no estado. Foi uma reunião a portas fechadas no Comando Militar do Leste. O interventor federal, general Walter Souza Braga Neto, se reuniu com os secretários de segurança dos estados do Sudeste. A ideia é criar um cinturão de segurança para impedir que bandidos do Rio fujam pelas divisas. Pela manhã, numa entrevista coletiva, o general Braga Neto falou sobre os principais objetivos da intervenção. Recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade aqui no estado do Rio, não só na cidade. Um dos assuntos da entrevista foi o futuro das unidades de polícia pacificadora. Nós já temos estudos feitos. O que nós precisamos agora é realmente observar o redirecionamento necessário. As UPP permanecem, porém, nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de redirecionamento de certas ações nessa área. Já está certo que as Forças Armadas não vão ocupar de forma permanente nenhuma comunidade, como aconteceu no passado nos complexos do Alemão e da Maré. O combate à corrupção será uma prioridade. A intenção nossa é fortalecer as corregedorias, certo? Vamos fortalecer as corregedorias e tomar todas as medidas necessárias, que forem necessárias, para que o bom policial seja valorizado, o bom profissional, não é só o policial, o bom profissional seja valorizado e o mau profissional seja penalizado. Os generais preferiram não falar sobre as primeiras medidas operacionais. O Jornal Nacional apurou que o interventor vai pedir que PMs cedidos a outros órgãos voltem a trabalhar nas ruas. E o chefe operacional da intervenção, general Mauro Sinotti, afirmou que será possível acabar com os principais obstáculos, que ele chamou de gargalos. Recomposição de efetivos é um gargalo que, ato contínuo, vai me representar uma melhoria no policiamento ostensivo. Muitas mudanças e melhorias na área da segurança pública do Rio estão atreladas a dinheiro. Mas o interventor disse que ainda não sabe quanto precisa ser investido, nem quanto o governo federal está disposto a liberar. No momento, o que nós temos é o que está previsto no decreto. Tá? São os recursos de segurança pública já existentes no Estado e Brasília nos dará o aporte. Mas eu ainda não tenho as informações de valores, porque nós mesmos ainda não levantamos esses valores. A Casa Civil da Presidência da República afirmou que os recursos serão disponibilizados principalmente pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e pelo Ministério da Defesa. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, disse em Brasília que as demandas serão atendidas pontualmente. Agora que nós vamos entrar no ponto de detalharmos, né, os projetos, programas, estabelecermos metas e quantificarmos os custos que serão necessários. A intenção nossa é que ao final dessa intervenção, tá, a credibilidade, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ela tenha um up. Com isso, recupera-se a credibilidade da instituição Segurança Pública no Rio de Janeiro. O homem considerado o maior responsável pelo contrabando de armas para o Brasil ouviu hoje as acusações da Justiça americana. Esses 52 fuzis com a numeração raspada foram apreendidos pela polícia americana na semana passada. Eles estavam em um depósito como esse na Flórida e, segundo a acusação, pertenciam a Frederic Barbieri. A embalagem é igual à dos fuzis encontrados ano passado no aeroporto do Galeão, no Rio.
Refazendo o caminho dos aquecedores, os investigadores americanos chegaram até a transportadora que enviou os equipamentos para o Brasil. O dono disse que nunca soube de nenhuma arma, mas contou aos policiais que no dia seguinte à apreensão de fuzis no Rio de Janeiro, ele recebeu uma ligação de Barbieri, que pedia que os documentos da exportação fossem destruídos. Segundo a denúncia, documentos da exportadora revelam que entre 2013 e 2017, Barbieri mandou para o Brasil quase 800 motores elétricos, aquecedores de piscina e aparelhos de ar-condicionado. Aparelhos que, segundo a denúncia, normalmente são usados para o contrabando de armas. Barbieri negou o envolvimento. Mesmo assim, acabou dando detalhes sobre a operação. Identificou comparsas e fornecedores de armas, também explicou como trazia o dinheiro da venda das armas no Brasil de volta para os Estados Unidos. Hoje, o advogado de Barbieri pediu que o réu responda pelo processo em liberdade. O juiz vai analisar o pedido nesta quinta-feira. O jornal The New York Times revelou que a Coreia do Norte pode estar ajudando o governo sírio a produzir armas químicas. Organizações internacionais investigam se o regime sírio voltou a usar armas químicas em Guta nas últimas semanas. Em 2013, um ataque desse tipo matou mais de 500 pessoas na região. E o jornal New York Times teve acesso a um relatório das Nações Unidas que levanta a suspeita de que a Coreia do Norte esteja fornecendo material para que o governo sírio produza armas químicas. A venda seria uma grave violação às sanções impostas à Coreia do Norte e o dinheiro financiaria o programa nuclear de Kim Jong-un. A Síria também estaria desrespeitando um acordo em que se comprometeu a destruir seu arsenal químico. E a agência de notícias Reuters publicou hoje cópias de passaportes brasileiros do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e do pai dele, Kim Jong-il. Segundo a agência, eles teriam usado informações falsas para conseguir os documentos e pedir vistos para países ocidentais na década de 1990. No passaporte brasileiro, Kim Jong-un aparece com o nome falso de Joseph Puang. No do pai dele, Kim Jong-il, o nome usado é Ijong Choi. O ditador morreu em 2011. O local de nascimento dos dois aparece como São Paulo e os documentos têm um carimbo da Embaixada Brasileira em Praga. A data de emissão é 26 de fevereiro de 1996 e com a assinatura do então conselheiro Antônio de Souza e Silva. Atualmente, ele é o embaixador brasileiro em Mianmar. Não há confirmação de que a assinatura seja verdadeira. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que está apurando os fatos. O Jornal da Globo é depois de Tá no Ar, a TV na TV. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Tirava o combustível de um duto da Petrobras enterrado abaixo da rua. O túnel tem aproximadamente 10 metros. Aqui ninguém imaginou que tinha isso aí, não. Os caras é profissional, são pessoas profissionais. Segundo nos informaram funcionários a serviço da Transpetro, mas que não quiseram gravar a entrevista, um segundo ponto de captação de roubo de combustível estava sendo preparado neste local, a partir daquele prédio ali, que tem um galpão no térreo e moradias em cima. Um túnel estava sendo escavado, passando por baixo da rua, mas só chegou até a metade. O ponto final seria, aqui do outro lado, uma tubulação de transporte de combustível, muito bem assinalada por essas marcas. Moradores do prédio chegaram a se incomodar com o barulho da perfuração. Que tremia, esse prédio tremia todinho. Tentativas e furtos de combustível nos dutos da Transpetro dispararam no Brasil. Em 2016 foram 72. No ano passado, 226. A polícia ainda não identificou os ladrões. A Justiça da Alemanha autorizou que autoridades dos municípios proíbam a circulação de veículos movidos a diesel. Os manifestantes podem respirar aliviados. A Alemanha vai na contramão do diesel. O tribunal levou em conta que em 70 municípios a poluição atingiu níveis acima do permitido pela lei europeia. Os juízes deram razão a uma ONG que processou vários estados por não combaterem a emissão de gases perigosos. As cidades vão poder banir a circulação de carros a diesel, mas não vão ser obrigadas a compensar quem for proibido de circular. O argumento é que a saúde da população vem antes dos direitos dos motoristas.
O governo federal era contra. Hoje, a primeira-ministra tentou minimizar a derrota. Angela Merkel disse que a poluição é um problema de algumas cidades, então não afeta o país como um todo. A mensagem pode até acalmar o mercado alemão de automóveis, o principal da Europa. Mas a decisão impactaria 12 milhões de carros a diesel, 3 em cada 4 dos que rodam no país. Os carros a diesel representam perto de 40% da frota da Europa, mas várias autoridades europeias já anunciaram a proibição desse tipo de combustível nos próximos anos. Aqui no Reino Unido, por exemplo, os carros a diesel vão ser banidos em 2040. O veredito foi no coração da indústria automobilística da Alemanha, um país apaixonado por carros, mas também pela ecologia. Os alemães entendem cada vez mais que essas duas estradas podem ser uma só. O governo do Pará determinou que a Hidroalunorte reduza a produção pela metade. O Instituto Evandro Chagas comprovou que um vazamento na refinaria contaminou rios da região. A notificação foi entregue no início da... Rio de Janeiro. Todas essas capitais que eu falei aí, Porto Alegre, Goiânia, São Paulo e Rio, podem ter chuva nos próximos dias e pode ser temporal sempre a partir da tarde. Renata. Obrigada, Eliana. De nada, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. A seguir, o general interventor da segurança no Rio diz que não prevê ocupação permanente em favelas. Revelado o passaporte brasileiro do ditador norte-coreano Kim Jong-un. O interventor federal na segurança do Rio, general Braga Neto, falou hoje sobre estratégias para combater o crime no estado. Foi uma reunião a portas fechadas no Comando Militar do Leste. O interventor federal, general Walter Souza Braga Neto, se reuniu com os secretários de segurança dos estados do Sudeste. A ideia é criar um cinturão de segurança para impedir que bandidos do Rio fujam pelas divisas. Pela manhã, numa entrevista coletiva, o general Braga Neto falou sobre os principais objetivos da intervenção. Recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade aqui no estado do Rio, não só na cidade. Um dos assuntos da entrevista foi o futuro das unidades de polícia pacificadora. Nós já temos estudos feitos. O que nós precisamos agora é realmente observar o redirecionamento necessário. As UPP permanecem, porém, nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de redirecionamento de certas ações nessa área. Já está certo que as Forças Armadas não vão ocupar de forma permanente nenhuma comunidade, como aconteceu no passado nos complexos do Alemão e da Maré. O combate à corrupção será uma prioridade. A intenção nossa é fortalecer as corregedorias, certo? Vamos fortalecer as corregedorias e tomar todas as medidas necessárias, que forem necessárias, para que o bom policial seja valorizado, o bom profissional, não é só o policial, o bom profissional seja valorizado e o mau profissional seja penalizado. Os generais preferiram não falar sobre as primeiras medidas operacionais. O Jornal Nacional apurou que o interventor vai pedir que PMs cedidos a outros órgãos voltem a trabalhar nas ruas. E o chefe operacional da intervenção, general Mauro Sinotti, afirmou que será possível acabar com os principais obstáculos, que ele chamou de gargalos. Recomposição de efetivos é um gargalo que, ato contínuo, vai me representar uma melhoria no policiamento ostensivo. Muitas mudanças e melhorias na área da segurança pública do Rio estão atreladas a dinheiro. Mas o interventor disse que ainda não sabe quanto precisa ser investido, nem quanto o governo federal está disposto a liberar. No momento, o que nós temos é o que está previsto no decreto, tá? São os recursos... Que estou inchada. Nós estamos receosos, claro, pela questão da contaminação mesmo. O governo do Pará afirmou que a multa aplicada hoje à Hidroalunorte está mantida e que vai fazer uma nova medição na Baía de Resíduos amanhã. A previsão do tempo hoje é com Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. Como é que fica o tempo amanhã? Último dia de fevereiro, né? 28.
É verdade. Boa noite para você, Renata, para o Bonner. Boa noite a todos. Olha, amanhã vai fazer sol o dia todo somente em 2 áreas do país. Essa que fica entre Bagé e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E essa outra que vai do Espírito Santo ao norte de Minas e grande parte da Bahia. Nas outras regiões tem previsão de chuva, pode ser temporal em grande parte do Brasil. Pancadas de chuva, né? Com risco de granizo, raios, ventania, principalmente a partir da tarde, como aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Até o Nordeste está no meio, tem possibilidade de chover bastante no Recife, em João Pessoa, Aracaju e Natal. Agora vejam que mesmo com a chuva, fica abafado. E as temperaturas podem passar dos 30 graus na maioria das capitais brasileiras. Fevereiro está terminando com essa cara aqui, olha, chuva abaixo da média na maior parte da região sul e também de São Paulo e mais chuva que o normal entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e parte do interior do Nordeste. Agora, mesmo com essa chuva aí no interior do Nordeste, o reservatório Castanhão, no Ceará, um dos maiores do sertão nordestino, ainda está seco, operando com apenas 2% da capacidade. Sobradinho e Furnas, os principais do Nordeste e do Sudeste, já se recuperaram um pouco e o descoberto, que fica no Distrito Federal, foi o reservatório que mais se beneficiou das chuvas de fevereiro, está com 56% da capacidade. Renata. Eliana, será que no mês de março a previsão é um pouco melhor para essa área aí que envolve os reservatórios? Pois é, exatamente. O verão termina em março, né, no dia 20 de março, só que as águas de março aí do saudoso Tom Jobim podem ficar escassas em 2018. Por enquanto, a previsão que a gente tem para o próximo mês é essa aqui, olha, e chuva abaixo da média no sul, sudeste, nordeste e em grande parte oeste do país. Só que na região norte é que pode ter chuva acima do normal. Os primeiros dias do próximo mês serão bem quentes lá em Porto Alegre. Já em Goiânia, a temperatura máxima vai caindo devagar, né? Um refresco, olha, bem discreto. Vai continuar abafado também aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro. Todas essas capitais que eu falei aí, Porto Alegre, Goiânia, São Paulo e Rio, podem ter chuva nos próximos dias e pode ser temporal sempre a partir da tarde. Renata. Obrigada, Eliana. De nada, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. A seguir, o general... Que forem necessárias para que o bom policial seja valorizado, o bom policial, o bom profissional, não é só o policial. O bom profissional seja valorizado e o mau profissional seja penalizado. Os generais preferiram não falar sobre as primeiras medidas operacionais. O Jornal Nacional apurou que o interventor vai pedir que PMs cedidos a outros órgãos voltem a trabalhar nas ruas. E o chefe operacional da intervenção, general Mauro Sinotti, afirmou que será possível acabar com os principais obstáculos, que ele chamou de gargalos. Recomposição de efetivos é um gargalo que, ato contínuo, vai me representar uma melhoria no policiamento ostensivo. Muitas mudanças e melhorias na área da segurança pública do Rio estão atreladas a dinheiro. Mas o interventor disse que ainda não sabe quanto precisa ser investido, nem quanto o governo federal está disposto a liberar. No momento, o que nós temos é o que está previsto no decreto. Tá? São os recursos de segurança pública já existentes no Estado e Brasília nos dará o aporte, mas eu ainda não tenho as informações de valores, porque nós mesmos ainda não levantamos esses valores. A Casa Civil da Presidência da República afirmou que os recursos serão disponibilizados principalmente pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e pelo Ministério da Defesa. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, disse em Brasília que as demandas serão atendidas pontualmente. Agora que nós vamos entrar no ponto de detalharmos, né, os projetos, programas, estabelecermos metas e quantificarmos os custos que serão necessários. A intenção nossa é que ao final dessa intervenção, tá, a credibilidade, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ela tenha um up. Com isso, recupera-se a credibilidade da instituição Segurança Pública no Rio de Janeiro. O homem considerado o maior responsável pelo contrabando de armas para o Brasil ouviu hoje as acusações da justiça americana.
Esses 52 fuzis com a numeração raspada foram apreendidos pela polícia americana na semana passada. Eles estavam em um depósito como esse na Flórida e, segundo a acusação, pertenciam a Frederic Barbieri. A embalagem é igual à dos fuzis encontrados ano passado no aeroporto do Galeão, no Rio. Refazendo o caminho dos aquecedores, os investigadores americanos chegaram até a transportadora que enviou os equipamentos para o Brasil. O dono disse que nunca soube de nenhuma arma, mas contou aos policiais que no dia seguinte à apreensão de fuzis no Rio de Janeiro, ele recebeu uma ligação de Barbieri, que pedia que os documentos da exportação fossem destruídos. Segundo a denúncia, documentos da exportadora revelam que entre 2003 de 40% da frota da Europa, mas várias autoridades europeias já anunciaram a proibição desse tipo de combustível nos próximos anos. Aqui no Reino Unido, por exemplo, os carros a diesel vão ser banidos em 2040. O veredito foi no coração da indústria automobilística da Alemanha, um país apaixonado por carros, mas também pela ecologia. Os alemães entendem cada vez mais que essas duas estradas podem ser uma só. O governo do Pará determinou que a Hidroalunorte reduza a produção pela metade. O Instituto Evandro Chagas comprovou que um vazamento na refinaria contaminou rios da região. A notificação foi entregue no início da tarde na sede da empresa em Barcarena. Segundo o governo do Pará, a Hidroalunorte não cumpriu o prazo de 48 horas para reduzir em 1 metro o nível das bacias de resíduos de bauxita. Por isso, a multa passou de 332 mil para R$1 milhão por dia. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará também mandou a Hidro reduzir pela metade a produção na refinaria e suspender a operação de um dos sistemas de rejeitos da empresa no município de Paragominas, no nordeste do Pará, onde a Hidro tem uma jazida de bauxita. Técnicos do estado estão monitorando o nível desse reservatório e o ritmo da extração do minério que abastece Barcarena. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, determinou ao IBAMA que abra processo para avaliar a possibilidade de multar e suspender as atividades da Hidroalunorte. Já ficou constatado que existe contaminação de metais pesados na água, então não há mais o que se supor. Já é uma realidade, a empresa agora vai ter que se explicar e vai ter que responder por esse dano ambiental e social que ela está promovendo na região. A Hidro informou agora à noite que todas as bacias dos depósitos de resíduos sólidos atingiram o nível exigido pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará e que está colaborando com as autoridades. A Prefeitura de Barcarena distribuiu 1.400 garrafões de água potável aos moradores atingidos pela contaminação e informou que médicos visitaram 200 famílias. A minha barriga dói muito e eu estou achando assim que estou inchada. Nós estamos receosos, claro, pela questão da contaminação mesmo. O governo do Pará afirmou que a multa aplicada hoje à Hidroalunorte está mantida e que vai fazer uma nova medição na Baía de Resíduos amanhã. A previsão do tempo hoje é com Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. Como é que fica o tempo amanhã? Último dia de fevereiro, né? 28. É verdade. Boa noite para você, Renata, para o Bonner. Boa noite a todos. Olha, amanhã vai fazer sol o dia todo somente em 2 áreas do país. Estava sendo preparado neste local, a partir daquele prédio ali, que tem um galpão no térreo e moradias em cima. Um túnel estava sendo escavado, passando por baixo da rua, mas só chegou até a metade. O ponto final seria, aqui do outro lado, uma tubulação de transporte de combustível, muito bem assinalada por essas marcas. Moradores do prédio chegaram a se incomodar com o barulho da perfuração. Que tremia, esse prédio tremia todinho. Tentativas e furtos de combustível nos dutos da Transpetro dispararam no Brasil. Em 2016 foram 72. No ano passado, 226. A polícia ainda não identificou os ladrões. A Justiça da Alemanha autorizou que autoridades dos municípios proíbam a circulação de veículos movidos a diesel. Os manifestantes podem respirar aliviados. A Alemanha vai na contramão do diesel. O tribunal levou em conta que em 70 municípios a poluição atingiu níveis acima do permitido pela lei europeia. Os juízes deram razão a uma ONG que processou vários estados por não combaterem a emissão de gases perigosos.
As cidades vão poder banir a circulação de carros a diesel, mas não vão ser obrigadas a compensar quem for proibido de circular. O argumento é que a saúde da população vem antes dos direitos dos motoristas. O governo federal era contra. Hoje, a primeira-ministra tentou minimizar a derrota. Angela Merkel disse que a poluição é um problema de algumas cidades, então não afeta o país como um todo. A mensagem pode até acalmar o mercado alemão de automóveis, o principal da Europa. Mas a decisão impactaria 12 milhões de carros a diesel, 3 em cada 4 dos que rodam no país. Os carros a diesel representam perto de 40% da frota da Europa, mas várias autoridades europeias já anunciaram a proibição desse tipo de combustível nos próximos anos. Aqui no Reino Unido, por exemplo, os carros a diesel vão ser banidos em 2040. O veredito foi no coração da indústria automobilística da Alemanha, um país apaixonado por carros, mas também pela ecologia. Os alemães entendem cada vez mais que essas duas estradas podem ser uma só. O governo do Pará determinou que a Hidroalunorte reduza a produção pela metade. O Instituto Evandro Chagas comprovou que um vazamento na refinaria contaminou rios da região. A notificação foi entregue no início da tarde na sede da empresa em Barcarena. Segundo o governo do Pará, a Hidroalunorte não cumpriu o prazo de 48 horas para reduzir em 1 metro o nível das bacias de resíduos de bauxita. Por isso, a multa passou de 332 mil para R$1 milhão por dia. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará, a Sergurgax, disse que assinou o empréstimo apenas como avalista, que não ocupava cargo público na época que o financiamento foi pago e que foi considerado regular pelo Banco da Amazônia. Ele afirmou ainda que vai recorrer e que tem confiança de que será inocentado. O Conselho de Ética da Câmara abriu 4 processos disciplinares que podem levar à cassação dos mandatos dos deputados Paulo Maluf, do Partido Progressista, João Rodrigues, do PSD, e Lúcio Vieira Lima e Celso Jacó, do MDB. Lúcio Vieira Lima vai ser investigado por quebra de decoro no caso das malas com 51 milhões de reais encontradas pela Polícia Federal em Salvador. Paulo Maluf foi preso em dezembro, condenado por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo. Celso Jacó também está preso, condenado por falsificação de documento público e dispensa de licitação quando era prefeito de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. João Rodrigues foi preso este mês, condenado por irregularidade em licitação quando era prefeito em exercício de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Apesar de o Código de Ética estabelecer prazo máximo de 90 dias úteis para a tramitação do Conselho de Ética, um processo no colegiado pode demorar vários meses. A defesa de Paulo Maluf declarou que o caso vai ser analisado pelo plenário do Supremo e que não se pode falar em cassação. Lúcio Vieira Lima não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com os deputados Celso Jacó e João Rodrigues. Parte do dinheiro roubado pela organização criminosa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai ser usada na reforma de escolas. Em depoimento hoje à Justiça, um delator incluiu mais um setor da administração pública no esquema de corrupção de Cabral. O esquema de corrupção que assaltou os cofres do estado do Rio se espalhou por várias secretarias: obras, saúde, transportes. Mas hoje, o ex-secretário e homem de confiança de Sérgio Cabral revelou mais uma: a administração penitenciária. Carlos Miranda é delator e por isso não aparece nas imagens. Eu não posso precisar exatamente quais eram os contratos, nem o que foi acertado. Mas existia pagamento e o Sérgio recebia. Sérgio Cabral, que está preso em Curitiba, não quis responder às perguntas. Só neste processo, o grupo do ex-governador é acusado de desviar 300 milhões de reais. Eles ainda não sabem, mas alunos da rede pública estadual podem ter de volta pelo menos parte do dinheiro desviado pela corrupção. A princípio, 10 escolas já seriam beneficiadas pelo projeto. O acordo foi assinado hoje à tarde e reuniu representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Governo do Estado e do Judiciário. A Secretaria Estadual da Educação vai poder pedir o dinheiro para obras e reformas de infraestrutura das escolas. O projeto terá que ser aprovado pelos já selecionadas. Tem escola em cidades da região metropolitana, do interior do estado e esta em Copacabana, na zona sul do Rio. A estimativa é que cada uma receba até R$1,5 milhão de reais. Você imagina a gente
gente poder melhorar a questão de sala de aula, mudar a questão da nossa infraestrutura, é muito bem-vindo. A gente precisa muito de investimento. A seguir, ladrões furam um duto para roubar querosene de aviação do aeroporto de Guarulhos. Veículos a diesel podem ser proibidos de rodar na Alemanha. Começou hoje em Curitiba o julgamento do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Os 7 jurados ouviram 6 testemunhas. Daqui a pouco começa o interrogatório do ex-deputado. Carli Filho é acusado de matar 2 jovens num acidente de trânsito há quase 9 anos. Ele dirigiu depois de beber e a perícia mostrou que ele estava a mais de 160 km por hora. A carteira de motorista dele estava suspensa com 130 pontos em multas, a maioria por excesso de velocidade. Ladrões furaram um duto que leva combustível ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Esta casa de esquina foi reformada e ganhou muros mais altos há uns 6 meses. Os 2 novos moradores pouco falavam com a vizinhança. Na garagem, um caminhão-baú. Dentro dele, camuflado, a polícia encontrou no domingo à noite um tanque com 20 mil litros de querosene de aviação. Também achou um túnel, escavado a partir de um dormitório, por onde uma mangueira retirava o combustível de um duto da Petrobras enterrado abaixo da rua. O túnel tem aproximadamente 10 metros. Aqui ninguém imaginou que tinha isso aí, não. Os caras é profissional, são pessoas profissionais. Segundo nos informaram funcionários a serviço da Transpetro, mas que não quiseram gravar a entrevista, um segundo ponto de captação de roubo de combustível estava sendo preparado neste local, a partir daquele prédio ali, que tem um galpão no térreo e moradias em cima. Um túnel estava sendo escavado, passando por baixo da rua, mas só chegou até a metade. O ponto final seria, aqui do outro lado, uma tubulação de transporte de combustível, muito bem assinalada por essas marcas. Moradores do prédio chegaram a se incomodar com o barulho da perfuração. Que tremia, esse prédio tremia todinho. Tentativas e furtos de combustível nos dutos da Transpetro dispararam no Brasil. Em 2016 foram 72. No ano passado, 226. A polícia ainda não identificou os ladrões. A Justiça da Alemanha autorizou que autoridades dos municípios proíbam a circulação de veículos movidos a diesel. Os manifestantes podem respirar aliviados. A Alemanha vai na contramão do diesel. O tribunal levou em conta que ela reflita se terá sim a necessária imparcialidade para julgar estes processos de maneira absolutamente isenta. São processos relevantes para a República, são processos que têm pessoas importantes que estão sendo questionadas e que estão sendo acusadas, e por via de consequência, o que se espera de um magistrado num momento como este é exatamente isto. Por meio da assessoria, a juíza Poliana Martins Alves disse que vai começar a analisar os processos na semana que vem e que, se considerar que há motivo para suspeição, vai se declarar impedida. Luiz Carlos Martins Alves Júnior declarou que tem qualificação e experiência profissional para exercer o cargo e disse que repele qualquer insinuação de conluio. O ministro Gustavo Rocha não quis se pronunciar. O empresário Joesley Batista, dono da JIF, está prestando depoimento à Polícia Federal. O inquérito apura a participação de um então procurador da República na delação premiada dos executivos do grupo. O depoimento começou às 11h30 da manhã. Joesley Batista foi chamado para dar detalhes sobre a participação do ex-procurador da República, Marcelo Miller, no acordo de delação premiada da JIF. Miller é acusado de ter trabalhado como advogado para a JIF e orientado a delação quando ainda estava no Ministério Público Federal. No ano passado, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão de Miller, mas o ministro Edson Fachin, do STF, negou e só autorizou buscas e apreensões. Analisando o material apreendido, a PGR descobriu várias conversas como esta, em que Joesley pergunta: amanhã você trabalha ou hoje foi seu último dia? E Marcelo Miller responde: hoje foi o último, amanhã eu tenho de ir à OAB de manhã e só.
A investigação que apura a participação de Marcelo Miller na delação da JF, quando ainda era procurador da República, corre sob sigilo em Brasília. O delegado Kleiber Malta Lopes, que preside o inquérito, veio pessoalmente a São Paulo para ouvir Joesley Batista, que está preso aqui. A Polícia Federal já tinha tentado ouvir o empresário sobre esse mesmo assunto no ano passado, mas ele preferiu ficar em silêncio. Desta vez, segundo o advogado, Joesley falou que ele não tem conhecimento e nem tinha a possibilidade de ter conhecimento que Marcelo Miller ainda integrava ou pudesse integrar os quadros do Ministério Público Federal. Portanto, ele desconhecia essa dupla função, se é que ela existiu nesse momento. A Procuradoria-Geral da República já pediu ao STF o cancelamento da delação premiada de Joesley Batista, assim como a do irmão dele, Wesley, a do executivo da JF, Ricardo Saldi, e a do advogado do grupo, Francisco de Assis. A PGR alega que eles omitiram intencionalmente a participação do ex-procurador Marcelo Miller nos acordos de delação.